A Santa Paz de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos e vou falar sobre o Salmo 34. O Salmo 34 é um dos mais belos cânticos de Davi. Ele o escreveu em um momento muito delicado da sua vida, quando precisou se fingir de louco diante de Abimeleque para escapar da morte. Mesmo em meio à perseguição e ao medo, Davi encontrou forças para louvar a Deus. O salmo começa com uma declaração poderosa: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aqui aprendemos que louvar a Deus não depende das circunstâncias, mas às vezes pensamos que só devemos agradecer quando tudo vai bem. Mas Davi nos ensina que até em meio à perseguição, à angústia e à dor, é possível adorar. O louvor não é apenas uma resposta às bênçãos, mas também uma arma contra o desânimo. É uma forma de fortalecer a nossa fé. E Davi continua dizendo: buscai ao Senhor. Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isso também nos mostra que Deus não é indiferente ao nosso clamor. Quantas vezes somos cercados por medo e inseguranças? Medo do futuro, medo de perder algo, medo da rejeição. Mas a promessa é clara. Quando buscarmos ao Senhor com sinceridade, Ele ouve e nos livra do medo. O medo paralisa, mas a fé em Deus liberta. Outro versículo precioso é o de número 7, que Davi fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Gente, olha que palavra forte, que promessa maravilhosa. Não estamos sozinhos. Mesmo quando ninguém pode nos defender, o céu se move ao nosso favor. Os anjos do Senhor cercam aqueles que temem a Deus. Talvez você já tenha passado por situações em que só a mão de Deus pôde te guardar, livrando de acidentes, doenças ou até mais decisões. Esse cuidado é real e Davi nos lembra disso. No versículo 8, encontramos um convite: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse versículo nos chama para a experiência pessoal com Deus. Não é apenas ouvir falar da bondade do Senhor, mas provar e ver, como se Davi dissesse: não fique apenas na teoria, venha experimentar o cuidado de Deus na sua vida. A fé não é só conhecimento, é relacionamento, é caminhar com Deus todos os dias, é sentir seu agir nas pequenas e grandes coisas. Logo mais adiante, Davi traz uma verdade dura, mas necessária. E ele fala assim no versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Olha, gente, que coisa mais linda. Aqui ele não promete uma vida sem problemas. Ser justo, ser fiel, não nos isenta de lutas. Mas a diferença é que Deus está conosco em cada batalha. A aflição pode até nos cercar, mas o Senhor garante o livramento. É como atravessar o fogo e sair sem se queimar, porque a presença de Deus nos protege. O salmo termina destacando que o Senhor é próximo dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Isso é um bálsamo para a alma. Quantos carregam dores profundas, decepções, traumas, mas Deus não despreza quem se humilha diante dele. Ao contrário, ele se aproxima, consola e restaura. A conclusão do Salmo 34 é um convite à confiança e à adoração. Ele nos mostra que o louvor deve estar sempre em nossa boca, independente das circunstâncias. Deus ouve o clamor dos seus filhos e os livra dos medos. Os anjos do Senhor cercam e protegem os que o temem. É preciso experimentar a bondade de Deus pessoalmente. As aflições existem, mas o Senhor nos livra de todas elas. O coração aquebrantado atrai a presença de Deus. Assim, aprendemos que viver com Deus não é viver sem lutas, mas é viver com a certeza de que em todas elas temos vitória,
porque Ele está conosco. Então hoje, diante das dificuldades que você possa estar enfrentando, faça como Davi, bendiga ao Senhor em todo o tempo. Prove e veja que o Senhor é bom. Confie que, ainda que muitas sejam as aflições, o Senhor é fiel para te livrar de todas. Essa noite, meus queridos, eu quero te saudar com a santa paz de Deus, que ela possa habitar nos vossos lares e nos vossos corações. Deus abençoe.